Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Diante de todos esses acontecimentos que ocorreram em Manaus, e Deus é tão bom comigo, mas tão bom, que a verdade caiu assim, ó, no meu colo. Eu acredito muito no universo, eu acredito muito em Deus. Eu acredito que o áudio tá bom? Quando a gente faz coisas boas, a gente só atrai o bem. Não adianta vocês tentarem me derrubar. Não adianta vocês tramarem contra mim. Não adianta vocês inventarem processos, delegacia, fatos mentirosos contra mim. Não adianta, sabe por quê? Aquele que tá lá em cima não dorme. E hoje de manhã eu estava numa audiência e parei tudo. Saí da audiência. Recebi uma ligação que eu tô assim extremamente emocionada, porque eu não esperava por isso. E eu já sabia de tudo isso. Mas foi muito importante ouvir isso dessa mulher. E aqui eu não quero nenhum tipo de julgamento para essa mulher, porque ela foi oprimida desde o início. E eu não entro no caso, se eu não acreditar na mulher, eu não entro. Mulher nenhuma me usa. Nenhuma mulher me usa para atingir marido, porque eu não nasci ontem. Eu sou uma advogada que tenho 22 anos e eu conheço bem as coisas. E antes que os meus colegas falem, porque esse ano vai ter uma vaga para do quinto constitucional para desembargador do Tribunal de Justiça. O desembargador Chalub, que é um desembargador que eu amo, que eu adoro esse homem, ele vai se aposentar. E essa vaga é da OAB. Então, vários colegas advogados já estão se matando por essa vaga. E querem desconstruir o meu trabalho, dizendo que eu estou fazendo toda essa exposição com vítimas que eu já faço há mais de 10 anos, defender mulher, porque eu quero mídia, porque eu quero engajamento, porque eu quero aparecer, porque eu tô de olho nessa vaga. Deixa eu falar pra vocês. Eu não estava pensando mais em concorrer, não. Porque esse ano, vocês sabem, eu estou, com a Tam, ainda não casamos, mas a gente tá morando junto. E finalmente, eu o convenci a me dar um bebê. E eu não posso ter normal, né? É uma grande tristeza minha isso. E eu vou fazer inseminação artificial, ó. E vou fazer aqui em Manaus. Por mais que as pessoas tenham dito, faz fora, eu vou fazer aqui em Manaus. E eu queria muito me concentrar nisso, sabe? Nesse bebê. Porque uma campanha para o quinto é muito desgastante. A gente tem que ficar com o pires, se humilhando para todo. Volta em mim. A não ser que eu fique com barrigão, porque eu vou querer ter gêmeos, pedindo voto, né? Mas eu não, hoje, a Adriane não está pensando em concorrer, tá? Hoje a Adriane não está pensando em concorrer para o quinto. Já vi nomes de colegas que vão concorrer, que eu até já expressei que iria apoiar. Mas, como todo político, hoje tem uma opinião, amanhã tem outra. Mas hoje, a Adriane não está pensando em vaga de quinto. Então, tira isso da cabeça que já tá chato, entendeu? De ficar dizendo que a Adriane faz isso porque ela quer vaga de quinto, porque isso, porque aquilo, entendeu? Não é isso não, tá? E se fosse isso, tava tudo certo, tudo bem. E não poderia ser essa minha exposição, porque com certeza meus colegas não estão gostando dessa exposição, então eu termino perdendo voto. Porque quem elege os desembargadores na primeira fase são os advogados, escolhem 6 nomes, entendeu?
Aí 3 vai para o tribunal. E vai 6 para o tribunal. E o tribunal escolhe 3, Tribunal de Justiça do Amazonas. E depois o governador escolhe um dos 3. Então, assim, eu não tenho influência nenhuma com o governador, né, gente? Então, já me humilhei pra caramba pro governador me contratar para ser uma secretária de Estado. Já pedi tanto, já pedi para todos os meus amigos. Ninguém me convida para ser uma secretária de Estado, gente. Então, assim, a Adriane quer muita coisa, né? Então, daqui a pouco vai dizer que eu também tô de olho na vaga de governadora, que vai, né, surgir. Aí eu pergunto pra vocês, se eu me candidatar pra governadora, vocês votam em mim, gente? Vocês votam em mim pra deputada federal, vocês votam em mim pra deputada estadual, vocês votam em mim pra ser síndica do condomínio de vocês, vocês votam em mim pra ser presidente da OAB, vocês votam em mim pra ser vereadora, vocês votam em mim pra ser qualquer coisa. Hein? Por favor, porque eu só faço essas coisas atrás de voto, olha, contém ironia, tá? Então, deixando disso de lado e explicando que não é nada disso, é porque de fato eu quero ajudar essas mulheres. E porque depois que eu comecei a ajudar essas mulheres com a minha amiga Cileide, proprietária do portal CM7, que ela me deu vez, ela abriu espaço ali pra mim, entendeu? Quando ninguém abria. Somos mulheres guerreiras, mulheres lutadoras. Depois que nós começamos a divulgar tudo isso, vocês perceberam a enxurrada de mulheres que estão criando coragem para denunciar. Vocês já perceberam isso? E olha, eu não sou uma mulher seletiva. A Cileide não é uma mulher seletiva. Pode ser pobre, rica, feia, desdentada, com dentes sem... A gente pega. Pode ser rica do jeito que for. Pode ser pobre, pode ser casada com papa. Não interessa. A gente pega e ajuda. Eu pego e ajudo. Eu estou atualmente com 55 mulheres ajudando. E até eu sei que tem gente na delegacia que não me suporta. Porque eu estou dando visibilidade. Porque eu pergunto se fulano tá lá. Porque eu pergunto porque fulano saiu. Porque eu quero ser atendida na hora. Porque as mulheres estão tendo voz. Entendeu? Então parem de dizer que eu estou concorrendo. Ok? Então vamos lá. E se eu quiser concorrer para qualquer coisa, ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é por causa disso. E eu vou surfar muito nessa onda mesmo. Vou expor mesmo os agressores. Vou expor os abusadores. Vou expor quem tem dinheiro, quem não tem. Os estupradores eu vou expor. E pode ir lá na delegacia dizer que eu estou cometendo extorsão para livrar o alecrim dourado que pegava as secretárias na sala dele sem elas quererem, né? Então, vamos lá? Deixa eu ver se a pessoa que me ligou já está online. Vamos ver? A verdade por trás dos fatos. E eu não quero que ataquem essa mulher. Não quero. Estou pedindo para vocês do fundo do meu coração. Não ataquem ela. Vamos ouvir a versão dela. E vou falar para vocês. Eu não pego nenhum caso de nenhuma mulher se eu não pesquisar a vida dela antes. Não pego, não pego. Se eu não olhar os fatos reais dela. Se eu não descobrir realmente que é verdade. Se ela não me convencer que ela está com a verdade. Não pego. Ninguém me usa, tá, gente? Então, por que eu peguei o caso desta mulher? Porque eu vi, gente. Eu vi ela toda espancada. Da cabeça ao joelho espancada. Então, não vamos julgar, certo? Vamos ouvir primeiro e depois a gente julga, ok? Conto com cada um de vocês. Se vocês me respeitam, se vocês têm carinho por mim, não vamos julgar, tá bom? Oi, Kaline. Oi, doutora Adriane.
Tudo bem? Ai, meu Deus, tudo bem. Indo, né? Indo. Aline, para quem não te conhece, se apresenta aqui para gente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kaline, né? Que fui vítima da agressão feita no dia 7 de abril, onde eu fui resgatada, diria assim, pela doutora Adriane, o dia que ela me ofereceu o apoio, né? E hoje eu decidi realmente falar, entendeu? Porque nem tudo que parece é, né? Então, hoje aqui eu não vim contar historinhas, eu não vim criar uma nova versão, não. Eu vim manter o que eu havia dito a primeira vez, acompanhada da doutora Adriane. O porquê que eu tô fazendo isso? É porque eu tô sofrendo, né? Claro, retaliações e isso era de se esperar, né? Com a exposição que eu tive da carta que eu escrevi sim, que eu falei aquilo sim, né? E, e eu não vou, gente, deixar a minha imagem ser suja. Não vou deixar me passar por mentirosa, sendo que aconteceu. Sendo que eu tenho provas, eu tenho tudo comigo que realmente aconteceu, entendeu? Então, hoje eu decidi, eu falei com a minha mãe não sabia de nada do que estava acontecendo, falei com a minha mãe, expus o que realmente aconteceu durante essas semanas, e o melhor jeito de que vocês saibam de eu vir aqui falar com vocês é falando realmente a verdade, né? E eu decidi procurar a doutora Adriane, né? E mostrar tudo para ela o que realmente aconteceu. E, primeiramente, quero pedir perdão novamente, doutora Adriane, em público. Eu fiz uma nota, né? Naquele momento eu não consegui gravar, mas eu novamente estou aqui pedindo perdão à doutora Adriane, porque eu fui sim injusta com ela, eu fui sim ingrata com ela, eu me deixei levar sim por sentimentos e isso me levou aonde eu estou agora, no lugar do agressor, né? E pedir perdão também de vocês, mulheres, pedir perdão às pessoas que representam a causa da mulher, né? A justiça ela não falhou, a justiça ela realmente faz o seu papel, entendeu? E se em algum momento vocês ficaram com raiva de mim, eu peço perdão. Realmente eu não representei vocês ali naquele momento, né? Eu não representei, mas assim, eu não vou deixar que a minha imagem seja suja, eu me passe por mentirosa, sendo que aconteceu. Eu tenho provas, eu tenho fatos, eu tenho conversas, eu tenho tudo. E a doutora Adriane também tem agora. Então, nada mais certo do que eu tentar, pelo menos, falar, né? Contar a verdade, o que realmente aconteceu. Entendeu? Tá. Obrigada, Kaline, por você ter me procurado, por você ter me pedido perdão. Eu aceito do fundo do meu coração, de verdade. Até porque desde o início eu falei para você, Kaline, eu tô contigo até o último momento. Mesmo que você queira voltar para ele, eu entendo. Eu não estou aqui para julgar, muito pelo contrário, eu estou aqui para te apoiar até o final. Ok. Nem por um minuto, nem por um momento, Kaline me disse que o áudio tá bom, gente. Tem gente dizendo que não estava bom. Nem por um minuto, Kaline falou para mim assim, doutora Adriane, eu quero voltar para ele, ou eu penso em voltar para ele, ou eu estou sofrendo. Nunca Kaline me disse isso, nunca. Kaline me disse o seguinte, doutor, eu estou muito mal e um casal de amigo dele, lá de Manacapuru, me chamou para passar o final de semana lá. Na mesma hora, as amigas de Kaline me ligaram e me contaram, doutora, não deixe, porque são amigos dele, da família dele.
e vão fazer a cabeça dela. Eu liguei para a Kaline e falei, Kaline, não vai, mana, não vai, não vai. Meu coração tá me dizendo, não vai. Não falei para você, Kaline? Falou, outra. Mas Kaline, acreditando que eram amigos dela também, Kaline foi para esta fazenda e ficou lá o final de semana. Quando foi segunda-feira, a Kaline já chegou outra mulher, me passando assim mensagens que eu sabia que não era a Kaline. Eu tinha certeza, porque eu conheço Kaline. Pelo pouco tempo, a gente conhece a essência das pessoas. E eu não quero que vocês julguem essa mulher. Na delegacia, ela estava chorando muito e eu ofereci ajuda para ela. Eu não aproveitei, como as pessoas falaram, o momento para surfar na onda da Kaline, não, porque eu acredito que quando a gente posta e a gente expõe os agressores, a mulher, primeiro, fica com vergonha de voltar para ele, então isso é um ponto favorável, e segundo, eles aprendem. Eles aprendem a não mais bater nelas, porque se eles fizerem isso, eles vão ser expostos. Tá? Então, é por isso que eu exponho mesmo. Se mandou, a mulher pediu, eu taco mesmo. E Kaline, quando voltou, começou com mensagens que Kaline não fala dessa forma técnica, não escreve dessa forma técnica. Ela falou, doutor, eu sou uma burra. Não é burra, você é inteligente na sua área, eu sou inteligente na minha. E eu vi que Kaline foi totalmente, completamente induzida. E ao meu ver, foram criminosos. Cometeram crime, sim, com a Kaline. Induziram, sim, a Kaline, de todas as formas possíveis. E eu tenho aqui que a Kaline já me mandou tudo, já tem ata notarial, já está no Verifact, áudios e mensagens. Kaline, eu vou falar, mas isso vocês vão ouvir da boca dela, porque hoje eu conversei em grupo, eu, ela e a mãe dela, por telefone, e avisei, Kaline, eu estou gravando a sua conversa toda, ok? Ok. E aí, a Kaline, ela foi manipulada, gente. Vocês não sabem o que é isso. Kaline não tem condição financeira. Ela é uma promotora de vendas, não é isso, Kaline? Ganha hoje, não ganha amanhã, ganha hoje, não ganha amanhã. Uma pessoa que depende financeiramente. Ela não é totalmente independente. E lá, nessa fazenda em Manacapuru, com esses dois amigos que são amigos dele, do agressor e não da Kaline, eles, ó, Kaline, vem cá, pessoas extremamente ricas, poderosíssimas. Kaline, ó, faz isso, faz aquilo, tu não gosta dele, tu não ama dele, tu não ama ele, coitado, tá sofrendo lá na penitenciária, ele tá apanhando, estão batendo nele, ele tá sofrendo. Mentira, não tava fazendo nada disso, mas Kaline acreditou em tudo. Inclusive, gente, pessoal da facção, que isso não se faz. Quer dizer, não é da facção, porque até as pessoas que são de facção, eles têm honra, sim, e eles têm palavra. Pessoas se passando por membros de facção começaram a ameaçar a Kaline, começaram a mandar mensagens para a Kaline, começaram a dizer para a Kaline que iam matar ela, que não era para ter feito isso com ele, começaram a pedir dinheiro de Kaline. O pouco dinheiro que Kaline tinha, ela transferiu para alguns golpistas, achando que era eles que estavam ameaçando a Kaline. Ao todo, Kaline transferiu mais ou menos R$ 1.200. E a gente tem Pix, tem comprovante Pix, que foi para essas pessoas, que tudo isso vai para a delegacia. Ok. Aí, esse casal, que é muito amigo do Diego, procurou a doutora, a advogada do Diego. Levaram a Kaline até a casa da advogada do Diego. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso é antiético. Isso é antiético. Você pegar uma mulher que apanhou, que está sofrida, que está chorando, que está recebendo foto que ele estava lá sofrendo, que tinham arrancado o dente dele também por conta dela. Tudo bem que a gente quer que ele se lasque, a gente quer que ele sofra. Mas ela não, gente. Ela viveu com ele, então ela não queria levar isso para o coração dela. Então ela sofreu, é óbvio que sofreu. E levaram a Kaline até a casa da advogada do Diego. E lá, a advogada do Diego
ofereceu, segundo Kaline, a sócia dela para trabalhar para Kaline. Isso não se faz. Isso é antiético. Você não pode pegar advogados do seu mesmo escritório e dar para a vítima trabalhar e você trabalhar com esse cliente aqui, o agressor, para vocês mudarem tudo. Vocês não podem fazer isso, tá? Não podem. Isso é um absurdo. E aqui, gente, eu tenho toda a conversa de WhatsApp instruindo a Kaline o que falar. Fizeram a carta. A Kaline não fez a carta. A Kaline só transcreveu a carta. Tá tudo aqui, ó. Bendito print, bendito WhatsApp. Kaline não fez nada disso. Kaline achava que ele só ia ser solto. Kaline não sabia que ele ia ser absolvido do processo. Kaline não sabia. Tá tudo aqui, ó. Olha esse monte de conversa com as duas advogadas. Até conversa de vídeo fizeram. E aí eu me pergunto, isso é certo? Manipulando a mulher? Por que que não disseram categoricamente, Kaline, tu vai absolver ele de tudo, entendeu? Por que não disseram? Kaline queria apenas que ele saísse da cadeia, a justiça seja feita. Até porque Kaline também já ia entrar com ação de danos morais contra ele. E ela escreveu aqui. Ela escreveu que queria ação de reparação, sim. Como é que pode uma mulher que foi agredida, porque ela levou vários socos, foi induzida a dizer que nada disso aconteceu e ela acreditou. Só transcreveu uma carta que não foi ela que fez. Isso não se faz. Então, eu dei uma apanhada aqui para vocês de tudo, ameaçada por da facção, ameaçada, ameaçada de todos os lados. Como é que uma pessoa sozinha vai lá, sozinha assim, sem ninguém para apoiar, não vai acreditar em quem está defendendo ela? Não vai acreditar nas pessoas? Entenderam? Então, Kaline, eu quero que tu conte para mim agora, desde o início, desde o dia que tu fostes para essa bendita chácara, o que é que aconteceu lá? Fala para mim. Tá, doutora. Fui no sábado, né, de manhã com as minhas filhas. E eu tava daquele jeito que a senhora viu. Eu tava assim, parecia que eu tava em êxtase e nada. Não, parece que não tava acontecendo nada comigo. Parece que eu tava com a cabeça daquele jeito. E eu cheguei lá, muito mal, e viram, né? A pessoa viu e conversou comigo. As primeiras palavras foram assim: Meu Deus, amiga, tu tá muito mal, tu não tá bem com isso. Falou assim: Kaline, vocês se amam, vocês não era pra isso ter acontecido, o inimigo usou vocês, Deus não quer isso pra vocês precisam de terapia. E aí foi o sábado todo assim, né? Com várias. E aí foi pro quarto, ela fez uma oração comigo, né? Ela fez uma oração comigo e aí ela disse que estava muito preocupada com o Dieguinho na cadeia, que podia matar ele, que podia. E assim, gente, vou falar aqui pra vocês. Um sentimento não morre de um dia pro outro, entendeu? E ali eu fiquei. Eu deixei meu sentimento me levar, entendeu? E aí falaram isso, que ele podia ser morto, que ele nunca entrou numa prisão, que eu também era muito explosiva, que eu tive culpa e tudo mais. E aí. E que só eu podia tirar ele de lá. Que só eu poderia tirar ele de lá. Foi o sábado todo conversando sobre isso. Quando foi sábado à noite, novamente tocamos no assunto. E aí foi quando o esposo dela falou, né? Que a única solução que ele via era de procurar a advogada do Diego e falar para ela que eu iria ajudar ele. E assim foi feito. No domingo de manhã, ele já estava com o contato da mãe da mulher da advogada do Diego.
eu tinha dado uma saída com a filha dela e quando eu voltei, eles já tinham feito uma chamada de vídeo com ela, falando para ela que eu iria ajudar no caso, né? E aí eu voltei, fizemos uma nova chamada de vídeo com a Leiliane já, onde eu falei para ela realmente que eu estava disposta a ajudá-lo, porque eu não queria que ele morresse ali dentro, porque era o que passava na minha mente naquele momento. Que ele ia morrer ou que ele ia se matar, e eu tava pensando na mãe dele, na filha dele, enfim, foi isso que aconteceu lá. E aí ficou acertado de na segunda-feira nós irmos ao encontro da Leiliane. E eu estava no consultório da doutora Monique, fazendo as coisas que eu precisava fazer, quando ela me buscou lá no Milênio e fomos até a casa da doutora Leiliane. Chegamos lá, doutora... Você está me escutando, doutora Adriane? Chegamos lá, estava a Leiliane, eu, a pessoa que me levou, e em seguida chegou a doutora Leide, que é amiga pessoal da Leiliane e elas trabalham no mesmo escritório. E foi isso que aconteceu. Aí a Leiliane e a Leide ia advogar para mim, porque a Leiliane não podia, já que ela estava advogando o Diego, mas ela ia estar ali por trás manuseando as coisas, né, para poder conseguir tirar ele de lá. E assim foi. E aí foi quando falaram para mim tirar a doutora Adriane do caso, que a doutora Adriane me expôs muito, falaram para mim que eu poderia processar ela vários momentos. E deu no que deu, gente. Foi quando eu pedi pra doutora Adriane sair do caso. Fui até escrota com a doutora Adriane, né? A doutora Adriane pedi perdão na doutora Adriane novamente por isso, porque assim, o que colocaram na minha cabeça era que a doutora Adriane não poderia ter feito aquilo comigo, de expor todo o meu caso, de expor a minha situação, as minhas fotos, os meus vídeos, de eu ter dado todas aquelas entrevistas, de que eu poderia processar ela por isso. E aí, isso foi alimentado e foi o que eu usei com a doutora Adriane para ela sair afastada do meu caso. Foi isso, entendeu? Tá. Então, as duas advogadas são sócias? Até onde eu entendi, elas são amigas e elas trabalham no mesmo escritório que também trabalha o primo do Diego, os três, né? Que ele que estava cuidando das coisas cíveis do Diego, em relação a dinheiro, as coisas que a gente tinha junto. Né? Então eram os três juntos, o Thiago, que é primo do Diego, e as duas no mesmo escritório. Então, os três advogados são sócios. Eu não sei se esse seria o termo, doutora. Eu só sei que eles trabalham no mesmo prédio, né? No mesmo, e que a doutora Leide divide sala com a doutora Leiliane. Até onde ela me falou, né? Tá. E sobre a carta, como foi para te preparar essa carta para levar na delegacia? Na verdade, a carta, eu digitei a punho aqui em casa mesmo, porque o andar da carruagem era a gente primeiro falar com o promotor e eu contar para ele essa versão, essa nova versão, de que o Diego não me agrediu e que ele só jogou o HD em mim de volta. E como a gente não encontrou o promotor que estava responsável, a gente foi indicado a eu escrever uma carta a punho, confirmando a história do Diego, entendeu? E aí foi quando me passaram o que eu tinha que escrever, né? Lá, redigir o texto e eu escrevi. E mandei a foto para ela assinada. Né? E Essa, aí, essa é a tua conversa com a advogada? é. E aí foi mandado para ela, mandei umas 3 fotos de do print da foto da carta, né? Porque teve algumas vezes que eu errei, teve outras vezes que eu não coloquei algo que ela tinha mandado botar, e aí foi quando eu assinei e enviei. Quando foi no outro dia, já tinham marcado a audiência. Então foi tipo assim, 24 horas. Em um dia eu fiz a carta, ela colocou nos autos, e no outro dia já estava já a audiência marcada. Foi muito rápido. E naquele momento, não vou mentir, eu fiquei feliz, porque eu queria tirar ele, eu queria ajudar, né? Só que eu não sabia que, na verdade, estavam querendo limpar a barra dele e me lascar, né? E, e foi isso, doutora. Foi isso que aconteceu em relação à carta. Deixa eu mostrar aqui. Foi você que sugeriu fazer a carta? Não, não, foi eu não.
Foi o que Quem foi que teve foi. essa ideia de fazer a carta, Kaline? Foi as advogadas que eu tinha que fazer. A Que carta famosa. advogadas? A doutora Leide. A doutora Leide, ela é advogada de quem? Minha advogada, no caso. Tá. E as conversas que tu tinhas com a advogada do Diego, tu pode me falar um pouquinho sobre? Ela passava pra mim como ele tava lá dentro. Eu perguntava como tava a mãe dele. Eu fiquei com muita dó da mãe dele, né? A mãe dele não merecia, infelizmente, estar passando por isso. E aí aí eu passava pra ela a situação do Thiago, teve quando o Thiago veio buscar a moto aqui em casa, eu não gostei da atitude dele, né, do primo do Diego, que é advogado, me senti como é que fala aquela palavra, intimidada, ele me intimidou tanto pessoalmente quanto por mensagem, eu passava tudo pra Leiliane, e eles tiveram atritos, inclusive, porque parece que ele queria se meter no caso, enfim, então tinha coisas que a gente conversava, né? E ela me ligava, eu ligava, aí ela fazia contato com a Leide fazia contato comigo e era assim, tipo, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Eu vi Ou aqui. pelo menos eu achava que eu sabia o que estava acontecendo, né? Porque se eu soubesse que ia dar nisso, a senhora sabe, doutora Adriane, que quando a senhora estava me acompanhando, eu nunca citei, nunca criei a hipótese na minha cabeça de soltar o Diego, de voltar atrás. Eu queria o que eu sempre falei, eu queria naquele momento me livrar e acabar com tudo isso, e acabar com esse ciclo vicioso desse relacionamento. Era isso que eu queria. Se eu soubesse que naquela fazenda iam usar o nome de Deus, iam usar os meus sentimentos, que eu amo ele, que isso, que aquilo, eu nunca tinha pisado lá. E eu não estaria aqui agora, tendo que me retratar novamente por algo que aconteceu sim. Entendeu? Porque, gente, só eu sei, eu recebia ligações, eu recebia mensagens. Eu tirei 1.200 do meu bolso pra mandar pra facção, porque eu era ameaçada disso, daquilo. Falavam que eu tinha ido na casa dos pais do Diego. E pra facção minimizar a minha situação, eu tinha que fazer um pix pro tráfico. Cara, vocês não imaginam o quanto foi perturbador esse mês de abril e maio para mim. Porque eram muitas informações ao mesmo tempo, tudo que as pessoas me falavam, eu acreditava e deixava me levar, entendeu? Só que se eu soubesse que esse sentimento fosse me jogar na merda, na lama que é onde eu tô hoje, eu não tinha saído da minha casa para escutar outras pessoas, sabe? Ninguém sabia, as minhas amigas não sabiam, minha mãe não sabia, ninguém sabia de nada. Porque pediram para fazer sigilo que não podia, isso não podia vazar. A questão de eu voltar atrás, entendeu? Então, se eu pudesse voltar lá naquele final de semana, eu não teria ido. Aí vocês podem falar, mas tu já é uma mulher, tu já é maior de idade, tu é mãe, gente, mas não. Quando a gente tá com a cabeça perturbada, a gente não consegue raciocinar, a gente só se deixa ser levado, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sabia que ia dar em tudo isso, que ia dar toda essa repercussão, que eu queria ser blogueira. Gente, a minha vida toda foi trabalhar com o público. Eu não precisava disso tudo, entendeu? Isso foi uma consequência. E mais uma vez, infelizmente, eu estou aqui, mas é porque eu não quero que a minha imagem fique suja. Eu não quero. Eu preciso trabalhar, eu preciso viver a minha vida, eu preciso viver a minha vida. E a carta foi feita não porque eu tenho intuito de voltar com o Diego, porque eu não tenho. Entendeu? Eu fiz no sentimento de ajudar ele e a família dele ficar bem e a filha dele, ele ver a filha dele crescer, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu vá voltar com ele. Eu fiz, tipo, realmente, o meu sentimento falou mais alto, por isso eu tomei a decisão de ajudar ele a sair, mas isso não quer dizer que eu vá voltar com ele. E, infelizmente, eu só fiz isso porque eu deixei me levar, entendeu? Lini, e eu acredito em você, porque eu sei que tu levou mais de 5 socos, porque eu te vi despida. Eu te vi. Eu cuidei de ti. Eu sei que é verdade tudo isso. E eu acredito em ti também, porque tu me mandou toda essa documentação aqui, ó, gente. E eu estou impressionada o quanto que essa moça foi manipulada psicologicamente. E aqui eu vou ler uns trechos aqui para vocês, tá? Que eu acho importante, da Kaline com a advogada do Diego. A Kaline pergunta assim, porque a Kaline
recebeu fotos do Diego agredido, sem dente. Pode ter sido uma montagem? Pode ter sido. Mas ela achou que ele está apanhando dentro da penitenciária por causa de mim. Eu sou a culpada. Eu Entendeu? recebi, doutora, desculpa lhe interromper, eu recebi Não, mensagem de pessoas próximas do Diego e falavam assim todo o tempo. Você não vê. Agora você tá aí de boa, né? Mas ele tá lá na prisão, sem lugar onde dormir, apanhando. A mãe dele vive passando mal no hospital, sabe? Eu não tinha como lidar com isso. Eu tenho essas mensagens salvas, onde as pessoas viam, tipo assim, que estavam próximas, acho que da família, vinham falar que eu era culpada, que isso não podia ter acontecido, entende? Então, tipo, foram várias informações de várias pessoas ao mesmo tempo, sabe? acredito, acredito. E aqui, ó, a Kaline fala para a advogada do Diego: estamos indo ao seu encontro. Gente, a advogada do acusado não tem que estar atendendo vítima, não, tá? Aí a Kaline pergunta: tem notícias do Diego? Ele está bem? Aí, mas se algo tivesse acontecido, você já teria sido informada, né, doutora? Notícias dele, doutora, após ter recebido as fotos, né? Aí ela fala assim: não, ele não foi agredido. Ele só está com muito medo, porque foi para o CDPM-1, mas só ficou com muito medo nos 2 primeiros dias. Você vai me descarregar. Meu Deus. Quer botar para carregar? Peraí, rapidinho. Ei, Ah, Yasmin, você vai me aí descarregar. a doutora fala assim, ó, falando já de mim. Acho que ela vai pôr para cima da doutora Leide. Isso. Como é que a advogada do acusado conversando sobre a advogada da vítima? Descobri o que você falou na delegacia, que você usou o nome dela para retirar para retirar o processo, porque elas fizeram o texto e mandou, ela, segundo a Kaline, fez o texto, tá aqui, e mandou para a Kaline assinar, inclusive colocando o meu nome, tá? E eu achando que tinha sido a Kaline que tinha feito isso aqui. Mas óbvio que eu tive dúvidas, né? Porque Kaline não tem conhecimento técnico. Ela já deve ter descoberto. Não, acho que ela não conseguiu ter acesso ainda, porque é sigiloso, entendeu, gente? Então, eu não tinha como ter acesso, né? E ela continua, mais tranquilo, estamos preparadas, Kaline. Ela deve estar super chateada e só não expôs ainda para não perder a pose. Porque agora ela é blogueira, né? Eu não ganho R$ 1 com, com esse negócio aqui de ser, postar as coisas na internet. Eu nunca ganhei um recebidozinho, não, tá? Mas se alguém quiser mandar os recebidos, manda para mim, gente, tá? Já que estão dizendo que eu sou blogueira. Aí vem, ó. Achei ridículo ela expondo aquela vítima de um suposto estupro em relação a Marcela. Marcela que pediu para fazer coletiva, a Marcela que pediu para expor em todos os blogs. Eu só fui lá e acompanhei a Marcela. Agora, uma mulher falar isso de outra é estranho, né? Ou seja, ela fez tudo de caso pensado. Essa história só me enoja mais ainda. Aí continua a doutora do Diego, dizendo: ela quer a vaga da procuradoria que é destinada a um advogado. Não é vaga da procuradoria, gente. É vaga de desembargador, doutora. Vai estudar sobre o quinto constitucional. É por isso que ela está abraçando essas causas e indo para a mídia. Mas usar as imagens das vítimas é um tiro no pé. A delegada falou para gente. O que você quiser, Kaline, fazer, fale com a Leide. Ela está designada para tudo seu. Opa! Opa! Advogada do acusado designando doutora Leide para vítima. Gente, isso é fraude processual. Isso é um crime. Isso é um crime. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ler? Vou repetir. A advogada do Diego falou para a Kaline assim, ó. O que você quiser fazer, Kaline,
fale com a doutora Leide. Ela está designada para tudo seu. Eu espero que o promotor que fez essa audiência esteja me assistindo, porque se ele não estiver, eu vou lá no Ministério Público e vou mostrar para ele pessoalmente. E a juíza também. Vocês foram enganadas. Que tal? Vocês dois, ó, magistrada e promotor, foram enganados por duas advogadas. Tudo macumunado aqui, ó. Não pode, gente, você não pode pegar advogado do seu corpo jurídico e botar para vítima, para ela retirar um crime. Kaline levou mais de 5 socos, entendeu? E aí vocês vão lá e tentam descredibilizar todo o trabalho da justiça. E aí, quem estava me recriminando porque eu disse que a advogada foi lá fazer vídeo, comemorar? Ela mesmo que expôs. Era para ter ficado, ó, na maciota, caladinha, porque foi feio demais isso. Ela ainda continua. A doutora Adriane fez tudo isso para se promover. Até eu tô estressada com ela. Oxi, tu tá estressada comigo, é? Entra na fila. 1001. Entra na fila. Aí a doutora do Diego fala bem assim, ó. Leide vai falar melhor com você, mas acho que será necessário entrar com os processos contra a doutora Adriane. É o quê? É o quê, doutora? Tu vai entrar com processo contra mim, mulher? Tu fez a maior manobra jurídica e tu vai entrar com processo contra mim? Rapaz, isso é pra rir, é? É pra rir? Vocês estão acostumados a lidar com gente lesa, com mulher abestalhada, entendeu? Eu não tenho esse negócio de paridade de armas, não. Se tu vier brigar comigo com uma faca, eu vou atrás de pegar uma 12, entendeu? Eu sou assim. Eu não brigo com a mesma paridade, não. Se tu falar de mim alguma coisa, pode ser o Papa. Eu vou falar de ti pro resto da minha vida, que eu vou atrás de ti até o inferno e volto de novo. Entendeste? Porque aqui, ó, tenho medo não. Aqui, ninguém segura em mim, garota. Garota não, desculpa. Doutora. E outra, quando vocês falam de mim, falam assim, ah, Adriane, epa, bote doutora na frente, doutora por excelência. Adriane Magalhães é doutora por excelência. Entenderam? Bote doutora na frente, que eu estudei 5 anos para ter esse nomezinho na minha frente, ó. Entendeu? Eu tenho 6 pós-graduações. Eu tenho um mestrado, que eu ainda não apresentei. Só a minha tese. Tu entendeu? Quando for falar de mim, é doutora Adriane Magalhães. Bote o doutora, viu? Não fale mais sem botar doutora, não, que eu não gosto, não. Deixa eu ver se a Kaline voltou. Que eu vou já continuar aqui essa leitura, que eu achei muito importante você induzir a Kaline no Tribunal de Ética contra mim e induzir a Kaline a me processar. Porque isso não vai ficar assim. Por exemplo, a você, viu? E para os outros também que estão ouvindo, que não vai ficar assim, não. Que de lesa aqui eu não tenho nem a cara. Mas, rapaz, tô dizendo mesmo. Hum. Deixa eu ver se a Kaline entra. Também, Nanda, também tô nervosa aqui. Tô estressada com essa safadeza que eu descobri com o meu nome. Entendeu? Podia ter feito tanta coisa, rapaz. Aí vai botar o meu nome. Sair da minha casa, gastei o meu perfume, minha gasolina para ajudar os outros. Aí vocês vêm tramar isso tudinho contra mim? Piraram, é? Piraram, é? Acharam que eu não ia descobrir, né? Como diria o Siqueira, pensaram que eu não ia descobrir, é? Hum. Kaline caiu. Será que eu. Não, acho que ela não carregou ainda o celular. Será que eu cancelo a live, gente? Ah, e outra coisa, viu? Se for ameaçar a Kaline, ó. Peraí, querida. Entrou? Ah, manda de novo para eu ver a solicitação. Tô olhando agora para as mensagens.
E outra coisa, viu? Se vocês, bandidinhos, se vagabundinho que não são bandido, porque bandido que é bandido não ameaça não, ele vai lá e faz, entendeu? Se vocês forem atrás da Kaline para falar um ai para Kaline, é comigo. A bronca é comigo agora. Entenderam? Fala alguma coisa para Kaline para vocês verem. E outra, tô com o WhatsApp da Kaline no meu celular, viu? Não pensem em querer roubar, furtar o celular dela, não, porque eu tô com o WhatsApp dela aqui, tá? Já tá tudo baixado. Já espelhei, ó. Tá aqui, ó, no meu computadorzinho. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Vou encerrar, gente, a live, porque eu não tô conseguindo colocar a Kaline, mas vou entrar de novo. Só um minutinho.